Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a memória de São Barnabé, apóstolo. Barnabé era um daqueles que se converteram posteriormente do judaísmo para o cristianismo. Ele era da tribo de Levi e tinha certo abastamento. Mas, como vimos nos Atos, deixa tudo aos pés dos discípulos, vende seus bens e coloca ali à disposição da comunidade. Barnabé também é conhecido como aquele que acompanhou Saulo, aquele que introduziu Saulo na comunidade dos apóstolos e também diante dos cristãos, fazendo um relacionamento entre os judeus e os cristãos. Aqueles que se opunham a Saulo porque tinham sido perseguidos por ele, e aqueles que se opunham a Saulo porque ele tinha os deixado, os judeus. Esse processo, vemos então a primeira leitura nos apresentar este caminho feito por Barnabé, esta relação na qual ele vai até Saulo, encontra e começa então, diante das comunidades, a ajudá-las a se expandir. Isso nos mostra exatamente o que o Evangelho nos apresenta neste envio dos apóstolos, pois ao final da primeira leitura vemos que Barnabé e Paulo são chamados pelo Senhor em meio à oração e diante da oração, diante do jejum, diante da súplica e imposição das mãos de toda a comunidade, eles então são enviados a anunciar, enviados a pregar a boa nova, aquilo que receberam de graça do Senhor. São eles que são impelidos a dar. E nesta memória, somos também nós convidados a fazer um exame de consciência diante de tudo que nosso Senhor nos dá. Primeiro, em relação aos bens, por exemplo, o quanto eu tenho ajudado o meu próximo, o quanto eu tenho ajudado a minha comunidade, como eu busco esta retribuição a Deus por tudo aquilo que Ele me dá. Por exemplo, temos o dízimo, temos tantas coisas a que podemos fazer, a ajuda caritativa a alguém que necessita, esse dar diante de tanto que o Senhor nos dá. Mas também somos chamados a dar também a verdade, a anunciar a verdade, pois o Senhor nos dá. Nosso Senhor nos anuncia e recebemos a boa nova. Como anunciamos? E como recebemos? Somos capazes de aplicar-nos a estes conhecimentos que o Senhor nos dá diante do Evangelho, diante da pregação da igreja, diante daquilo que a igreja nos oferece, aprender a ler as Sagradas Escrituras, aprender a estudar a doutrina no catecismo, a buscar a entender melhor, para assim conformar a minha vida à vida de nosso Senhor. São Barnabé nos mostra o quanto ele fez. Era um daqueles que conhecia, era um grande diante da tribo de Levi, diante daqueles que era a tribo sacerdotal, e mesmo assim, diante do conhecimento que o Senhor lhe manifesta, ele não só deixa os bens para entregar diante de tão grande bem que o Senhor lhe dá, como também, diante da verdade que o Senhor lhe apresenta, abraça inteiramente, busca crescer e também levar aos demais este conhecimento, busca anunciar com a sua vida e com as suas palavras. Também nós somos chamados a isso, somos chamados a anunciar com a nossa vida aquilo que nos dedicamos a aprender e aprofundar, e depois, se necessário, com palavras, pregando e defendendo a fé, mostrando a verdade àqueles a quem nos pedem, como diz
São Pedro em sua carta. Que assim o possamos fazer e que a Virgem Santíssima, aquela que é a Rainha dos Apóstolos, possa ela também interceder por nós, para que nós possamos ser apóstolos do nosso tempo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.